Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 35. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Uma das primeiras coisas depois que Moisés morreu, que Deus falou com Josué foi: assim como eu serei com Moisés, eu serei contigo. Então somente levanta-te e passa esse Jordão. Aonde você pisar a planta dos teus pés eu vou te dar. Qual que era a vontade de Deus? Que Josué se levantasse, liderasse o povo e levasse o povo até a terra prometida. Mas para isso tinha que ter coragem, porque ele enfrentou povos, inimigos fortíssimos. E tem hora que dá medo. Tem hora que dá um frio na barriga. Tem hora que a posição de confiar em Deus é desconfortável. Tem hora que trilhar o caminho de Deus é apertado. Tem espinhos às vezes difícil, porque a gente sabe que a gente está errado, mas e a coragem de falar assim: não, eu vou mudar, eu vou dar o braço a torcer. Mas e a vergonha? E o que os outros vão dizer? Ou seja lá o que for. Então nem sempre é fácil. Por isso que eu quero fazer duas orações. Primeiro, para que você identifique qual é a vontade de Deus. E segundo, para que você tenha coragem. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não tem coragem de ser dizimista. Tem muita gente que está na igreja e não tem coragem de se batizar nas águas. Tem muita gente que às vezes está na igreja, mas não tem coragem de largar o amante. Tem muita gente que está às vezes na igreja e não tem coragem de liberar o perdão. E a pessoa está na igreja e a vida não muda. Porque olha o que diz aqui o texto sagrado. Versículo 35 de Hebreus 10. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado, o quê? Galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. Sabe quantas promessas estão contidas na Bíblia? Mais de 8.000. De Gênesis a Apocalipse, são mais de 8.000 promessas. E não é possível que de 8.000 promessas eu não consiga viver uma. Que de 8.000 promessas, poxa vida, 10% delas não se cumprem na minha vida. Mas a Bíblia diz assim: olha, é necessário primeiro confiar, segundo ter paciência, porque primeiro se deve fazer a vontade de Deus, para depois você alcançar essas 8.000 promessas. A Bíblia diz assim: olha, necessitais de paciência, para que depois de você fazer a vontade do Pai que te enviou, que te trouxe nesse culto aqui hoje, do Pai que te tirou da cama e pôs no teu coração: vá para a minha casa me buscar. Depois que você faz a vontade de Deus, você vem alcançar a promessa que Deus tem para a tua vida, que não são pequenas e nem poucas, que são grandes e são inumeráveis, incontáveis. Mas eu preciso ter coragem de confiar, mesmo que tudo diga que não, mesmo que pareça que o mundo está caindo ao meu redor, mas eu estou confiando, porque eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Muitas vezes o problema não é saber a vontade, muitas vezes o problema é ter a coragem. Muitas vezes o problema não é ter a fé, que a fé você tem. O problema é ter a coragem de usar a fé que você tem. Que são coisas diferentes. Tem pessoas que ela tem uma fé incrível, mas na vida dela não acontece nada, porque ela tem coragem de usar a fé dela para os outros, mas não tem coragem de usar a fé para ela. Então quando ela ora por alguém, pá, arrebenta. Porque ela tem uma fé, mas quando ela ora por ela, não acontece nada. Porque perdeu a fé? Não, a fé está aí. Mas o problema é, cadê a coragem de você fazer o que você manda os outros fazer? De você praticar o que você manda os outros praticar. Tem que confiar. Eu vou orar aqui por você, mas fica firme, Deus é contigo. E a coragem de você praticar o que você está falando? Aí a Bíblia diz assim: necessitais de paciência.
Porque fazer a vontade de Deus não é fácil. Obedecer a Deus não é fácil, mas só tem um caminho para você alcançar a promessa. Só tem um caminho para você ter uma vida vitoriosa. Só tem um caminho para você entrar no reino dos céus. Não tem outro. É você obedecer a palavra. É você obedecer a vontade do Pai. Deus me deu um chamado. Deus me chamou. Eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Ser um pregador. Por mais que eu faça outras coisas, eu até tinha um sonho de fazer a faculdade de Direito. Deus não matou meu sonho. Deus permitiu que eu realizasse meu sonho. Deus não permitiu que eu advogasse. Mas eu fiz a faculdade. Aí Deus falou assim: aí, bobão, você realizou seu sonho? Vai usar para quê agora? Mas Ele permitiu. Mas eu sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Então não adianta eu querer agora largar o altar, largar o meu chamado para ser um advogado, para ser um empresário, para ser o que eu quiser ser. Eu posso ser e de repente arrebentar e ser muito grande, mas eu estou fora da vontade de Deus. Então as promessas de Deus não vão se cumprir na minha vida. Eu sei qual é a vontade. Não adianta eu querer ficar fugindo. Então eu preciso ter coragem de falar assim: não, estou largando tudo. Coragem de dizer: não, eu estou lançando mão do meu sonho, lançando mão, abrindo mão dos meus sonhos, para fazer a vontade do meu Pai. E Deus vai abençoar. Deus vai conceder a vitória para você também. Porque primeiro você faz a vontade de Deus, para depois alcançar a promessa. Davi dizia assim: esperei com paciência o Senhor, Ele se inclinou para mim. Então Deus vai se inclinar para você. Deus não vai matar teu sonho. Deus não vai deixar de fazer você uma pessoa feliz. Realizar o sonho de Deus, fazer a vontade de Deus, não é ser uma pessoa infeliz na vida. Não é ser uma pessoa burra, uma pessoa bitolada, uma pessoa, né, que parece um cavalo usando um cabresto. Não. Mas fazer a vontade de Deus permite com que você seja feliz com Deus e com você mesmo. Que você não viva de aparência, que você não seja uma pessoa inconstante. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Abra lá em nome de Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Olha o que o nosso Senhor Jesus falou aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Qual que é o maior anseio de Deus, irmãos? É que nós façamos a vontade do Pai. Tanto que Jesus, quando foi ensinar para os discípulos a oração do Pai Nosso, e dizer para eles: só vou mostrar para vocês mais ou menos como que ora. Eu vou te mostrar um modelo, para vocês terem um norte, verem como que faz. E ele começou a oração do Pai Nosso, ensinando como ora. E uma das orações contidas aqui no Pai Nosso é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida, pessoal. A vontade de Deus é que você perdoe. A vontade de Deus é que você não guarde mágoa, que você não guarde ressentimento. A vontade de Deus é que você entregue a tua vida para Ele, que você confie nele, que você, consagre a tua vida para Ele, que você coloque o teu casamento na mão dEle. A vontade dEle é que você, ore todos os dias, que você não abandone. De repente, tua vida é tão corrida, você não consegue, a igreja não tem cultos nos horários propriamente que você consiga vir para a igreja, mas poxa, pelo menos aos domingos tem que ser, entre aspas, modo de dizer, religiosamente, você tem que estar aqui, porque a vontade de Deus é qual? Que você o busque, que você não abandone a tua congregação, que você não deixe de vir na igreja, que você não deixe de buscar Deus, de cultuar o Senhor, que você não deixe de se firmar nos caminhos dEle, que você não deixe de praticar a palavra dEle. Tem hora que a gente quer fazer a nossa vontade, mas a gente tem que aprender que o servo faz a vontade do seu Senhor. Se Ele é o teu Senhor, como Ele disse para o povo lá através do profeta Malaquias: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Aí em Lucas, capítulo de número 22, abra lá, Lucas capítulo 22, versículo de número 39, abra lá por gentileza.
livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas o quê? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nos deu exemplo. A maior preocupação de Jesus era qual? Fazer a vontade do Pai. E ele dizia assim: as palavras que eu vos digo, eu não vos digo de mim mesmo, mas do meu Pai. Quando você for orar, diga: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Teve momento que Jesus passou uma angústia tão grande, tão grande, tão grande, porque ele sabia que ia morrer. A gente saber que vai morrer, já assusta. Imagine o doutor falar assim: ó, te dou 3 dias de vida. Máximo 3 dias você vai durar. Você já fica desesperado. Imagine saber, ó, daqui a algumas horas você vai enfrentar uma morte de cruz, que vão te chicotear, vão abrir feridas nas suas costas. Você vai enfrentar uma coroa de espinhos, você vai carregar uma cruz pesada, vão cuspir na tua cara, vão te bater, você vai sentir dor, vão cravar cravos colocar cravos nas tuas mãos, cravo nos teus pés, o teu corpo vai começar a rasgar a tua carne com o peso do corpo. Você vai sentir a dor que você nunca sentiu, que insuportável. Deus vai virar as costas para você, todo o pecado vai ser colocado na tua conta, todas as enfermidades do mundo vão vir sobre o teu corpo. Imagina só que legal. Você acha que Jesus estava vibrando, contente? Não, ele estava angustiado. E ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Esse era o Jesus homem. Aí o Jesus servo de Deus, o Jesus espiritual: não seja feita a minha vontade, Pai, mas que seja feita a tua. Porque a minha vontade é fugir, mas se a tua vontade é eu enfrentar, eis-me aqui. Às vezes tua vontade é de fugir, mas se a vontade de Deus diz para você: fica, você vai arrebentar. Se você fizer a vontade de Deus. Existem 8.000 promessas aqui, estão prontas para se manifestar na nossa vida. Davi sabia qual era a vontade de Deus. Enfrenta Golias, filho. Está todo mundo se acovardando, mas eu vou levantar aquele que não é para envergonhar os que são. Vai lá, Davi. Davi sabia qual era a vontade de Deus, mas ele também precisa ter a coragem, porque um garoto enfrentar um homem já não é legal. Imagina um garoto enfrentar um gigante de 3 metros de altura. Mas ele precisava ter coragem. Daniel sabia qual era a vontade de Deus. Filho, eu quero você de joelhos aos meus pés 3 vezes ao dia. Amém. Ele sabia qual era a vontade. Só que a vontade do homem era: ninguém vai orar, porque se alguém orar vai ser lançado na cova dos leões. Eu sei qual é a vontade, mas e a coragem de orar? Enfrentar um monte de leão faminto dentro de uma cova, não tem por onde fugir, o buraco é fundo. Ele teve que ter coragem de, mesmo sabendo que ia morrer, dobrar os joelhos e falar assim: meu Deus, eu não vou abandonar a tua vontade. Eu te pergunto, ele morreu? Sadraque, Mesaque e Abednego sabia: não se prostre diante de ídolo nenhum. Ele sabia que era a vontade de Deus, não se prostrar diante dos ídolos. Mas qual era a vontade de Nabucodonosor? Se prostra, senão você vai cair na fornalha de fogo ardente, você vai morrer, nós vamos arrebentar você. E a ameaça sempre era essa. Não era uma coisinha simples, era uma coisa. Eles precisavam ter coragem. E é isso que a gente precisa ter, pessoal. Porque parece que vai faltar o dinheiro e Deus fala assim: ó, trazei todos os dias da casa do tesouro. Você fala: meu Deus, só esse mês, Pai. Coragem, que às vezes você fala assim: poxa, que vontade que eu estou de matar aquela pessoa. Vontade que eu estou, meu Deus, é de se cruzar o meu caminho, passar o carro por cima. E Deus fala assim: perdoa. Esquece o que ele fez. Aí que está. Você está disposto? Por isso que hoje eu quero fazer essa oração com você, para Deus te dar essa coragem. Porque às vezes não é difícil descobrir a vontade de Deus. Em João capítulo 14, versículo 26, por que domingo é o dia mais importante da igreja? Porque é o dia que nós buscamos a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador. João 14, 26 diz que o Espírito Consolador, o Espírito Santo, ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Então o Espírito Santo dentro de mim me ensina qual é a vontade de Deus. Porque no passado, Deus se manifestava e
e direcionar das mais variadas formas. Eles ouviam uma voz, eles viam uma nuvem, era uma tempestade, Moisés subia no Monte Sinai. Hoje o Espírito Santo fala conosco, por isso que você tem que ter o Espírito de Deus, para você ser guiado por Ele. Por isso você tem que lutar para ser batizado no Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo mostra que você está transbordando. Todo mundo aqui que aceitou Jesus tem o Espírito Santo, você não deixou de ter. Aceitou Jesus, você recebe o Espírito Santo, é o Consolador. Só que para você falar em língua, você tem que transbordar essa presença do Espírito Santo. E você precisa buscar isso, porque o Espírito Santo que vai te dirigir. Na hora que o patrão fala assim, qual decisão você vai tomar? Tem que decidir agora. E você, meu Deus, o que eu faço? Quando o fornecedor fala alguma coisa, quando você tem que tomar uma decisão importante para o trabalho, e não dá para você esperar um mês, daqui um mês eu dou a resposta, tem que ser agora. Você fala, meu Deus. Naquela hora você fala, Espírito Santo, me mostra. Espírito Santo, inclina minha vontade, inclina meu desejo, inclina meu olhar, Pai, para não errar. São momentos que você tem que tomar decisões e tem que ser imediato, tem que ser na hora. Se passar, já era. E aí o Espírito Santo te conduz. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia, porque Deus, Ele nos faz lembrar de coisas que nós lemos. O Espírito Santo não vai lembrar você de uma coisa, Ele vai lembrar uma coisa que eu nunca vi. Eu não lembro de como é passear na Itália. Eu nunca fui. Eu vou lembrar o quê? Eu não sei nem como que é. Então é isso que você tem que entender. Eu não lembro, porque eu nunca fui. Por isso você tem que ler a Bíblia. Entendendo ou não entendendo, leia. Você tem que pegar a Bíblia e ler. Às vezes a gente comete um erro, porque a gente abre a Bíblia e começa a ler. Aí a gente lê um capítulo inteiro, a gente entende um versículo, Deus fala conosco através daquele versículo. Aí ao invés de a gente ficar firme naquele versículo, poxa, Deus falou comigo aqui, a gente fica preocupado com aquilo que a gente não entendeu. Mas se a gente não entendeu ainda, porque não chegou a hora. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 29 que as coisas encobertas pertencem a Deus, é revelada aos homens. Se Deus me revelou 2 versículos naquele capítulo, é porque Deus queria falar comigo naquele capítulo, com aqueles 2 versículos. Senão Ele teria me revelado o capítulo inteiro. Mas não, Deus abriu meu entendimento só naqueles 2. Aí eu desprezo que Deus falou comigo e fico lá, meu Deus, mas eu quero saber isso aqui, mas eu quero saber isso aqui, meu Deus, mas eu não estou entendendo isso aqui, mas meu Deus, eu não entendi isso aqui, eu leio, mas não entendo, mas Deus te fez entender 2 versículos. Se apega aquilo ali e fala assim, poxa vida, é isso que Deus queria falar comigo. Outro dia você vai entender outro. Porque as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas ao homem. Então a gente quer entender na Bíblia coisas que Deus não revelou. A gente quer ficar procurando saber quantos chifres tem a besta do Apocalipse. A gente quer ficar sabendo coisas que, sabe, que até os teólogos que tem 300 anos de estudo bíblico não entenderam ainda, mas eu quero entender isso. Mas eu esqueço que Deus falou comigo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E foi isso que eu entendi, isso que Deus falou comigo. Aí eu desprezo o que Deus falou e quero saber o que Deus não falou. E aí a vida não anda, aí a vida fica amarrada, porque a gente quer entender coisas que talvez não chegou a hora de você entender. Se fosse a hora, Deus já teria te dado entendimento. Quem entendeu, diga graças a Deus. Amém, pessoal? Então, faça a vontade de Deus, é a melhor coisa. Se você quer ser uma pessoa que vive as promessas de Deus, aprenda a fazer a vontade do Pai.